Como o nosso presbítero Alex trouxe aquela saudação a respeito sobre o livro de Isaías, nós sabemos que Isaías, irmãos, eu estava ali meditando, ele foi o profeta messiânico, foi o profeta que Deus usou, para trazer, retratar sobre a história do Messias, sobre a história de Jesus Cristo, do que aconteceria, do que traria para as nossas vidas, por intermédio da vida de Isaías. E nós sabemos que assim se cumpriu, lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ele aparece ali na situação de cumprir-se com o mandado do que Deus tinha para a vida dele, por intermédio também para resgatar as nossas vidas. Mas antes de tudo, nós sabíamos que Isaías, quando ele teve aquela visão, do trono de Deus, ali ele se sentiu dentro do teu consciente que algo na vida dele não estava certo. Por quê? Porque Isaías ele era um homem pecador, um homem de lábios impuros. Mas a Bíblia diz que naquele momento ele se humilha diante de Deus, e ali, o Senhor trazendo a Isaías um chamado, como se diz, uma revelação profunda para o futuro que viria. Ali a Bíblia diz que o anjo do Senhor, tira de diante do trono de Deus aquela tenaz e purifica os lábios de Isaías. Eu quero dizer para a igreja de Cristo nesta noite: não deixa que o adversário venha acusar dentro do teu consciente o teu erro, as tuas falhas. Você é purificado, você é transformado pelo sangue do Cordeiro. Não deixe que ele fique propondo dentro do teu coração: você errou, você pecou, você é falho. Eu quero lhe dizer uma coisa que o profeta Isaías, ele diz na palavra: ele carregou sobre si todas as pisaduras, as tuas feridas na cruz do Calvário. Tu és um filho de Deus. Então nesta manhã, não deixe o adversário martirizar a tua mente. Não deixe. Você é sarado por Cristo. Você é transformado por Cristo. Você é um filho de Deus. E o que eu quero nesta manhã, irmãos, trazer aqui ao nosso entendimento, do que podemos aprender um pouco aqui dessa palavra de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo ali, na cidade de Coríntios, estava tendo dissensões entre ele. Mas Paulo, por saber do que estava acontecendo, ali ele foi lá trazer a palavra de Deus, conforme como sempre. Só que aquele povo que estava passando por momentos de dissensões, de disse-me-disses. E ali o apóstolo Paulo, no que a gente meditou nessa palavra, que eu achei interessante, quando o apóstolo Paulo ele fala claramente: eu vos ensinei aquilo que eu aprendi com Jesus. Aquilo que ele aprendeu com Jesus. Então ali ele vai e leva até a igreja de Coríntios, mais uma vez, para esclarecer a eles a realidade do que é o corpo, do que é a santa ceia do Senhor. Porque aquele povo estava fazendo conforme não agradava a Deus. E a Bíblia nos diz que aqui o apóstolo Paulo, é interessante esta palavra, porque ele diz, não que ele viu lá em Marcos, não que ele viu lá em João, não que ele viu lá em Mateus, em Lucas, não, ele diz: o que eu estou te ensinando foi o que eu aprendi com Jesus. O que eu aprendi com Jesus é o que eu também vos ensinei. Então naquele momento que pega aquele pão e parte e divide entre eles, simbolizando o corpo de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para a igreja de Cristo nesta manhã a respeito do pão. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é o pão da vida. E a questão dele ser o pão da vida, antes de pão, ele se transforma, no caso, o trigo, que é aquela semente, para que depois ela venha passar por um processo, para depois se tornar o trigo e depois ser transformado em pão. E eu quero lhe dizer nesta manhã, igreja de Cristo Jesus, que aquela palha que está colada sobre aquele trigo,
trigo. Eu quero simbolizar hoje as nossas vidas, simbolizar hoje o nosso pecado, as nossas falhas, a nossa situação antes de Jesus Cristo ele dar dobrado na cruz do Calvário. Porque nós sabemos que aquela palha, ela não se mistura com o trigo, que é a semente principal. E nós sabemos que essa palha eram as nossas vidas antes de conhecermos Jesus Cristo. E quando nós, antes de conhecermos Jesus Cristo, nós estávamos desagarrados diante da promessa de Deus. Mas o Senhor Deus, enviando Jesus Cristo, o pão da vida, para que nós tenhamos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E naquele momento, como diz a palavra de Deus, e aqui simbolizando o nosso Senhor como o pão da vida, este pão e essa semente, que é hoje as nossas vidas, quando nós participamos do corpo do Senhor, essa semente, ela é plantada dentro do nosso interior, ela é plantada dentro das nossas vidas, porque a cada dia, essa semente ela precisa brotar dentro de você, essa semente ela precisa brotar dentro de nós, porque é a semente do Espírito Santo, que é a semente do pão da vida, que é referente ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque simboliza em memória a questão do pão, em questão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a paz, e é preciso nós termos isso diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o pão. E quando se parte o pão, é um símbolo de comunhão, é um símbolo de união. E nesta manhã, o Senhor nos preparou essa oportunidade para estarmos aqui, para que nós possamos termos comunhão com o Senhor, que nós possamos ter comunhão com o Espírito Santo, que nós possamos termos comunhão com a Igreja de Cristo, que possamos termos comunhão com a nossa família, com todos aqueles que estão ao nosso lado. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus, Ele quer brotar essa semente sobre a minha e sobre a tua vida. Nesta manhã, essa semente de Deus, ela quer ser brotada sobre a tua vida. Talvez você ache que acaba aqui, você talvez ache que termina aqui, mas eu quero dizer para a Igreja de Cristo que não. Essa semente, a partir do momento que entramos aqui, que memorizamos o corpo de Cristo, como é participado aqui neste momento, essa semente precisa brotar sobre a tua vida. O Senhor não te chamou simplesmente por um acaso. Nesta manhã o Senhor Ele quer renovar a tua vida. O Espírito Santo de Deus Ele quer descer sobre a tua vida. Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer te fazer uma nova criatura um dia após o outro. Mas é preciso nós trazermos em memória das nossas vidas a respeito do que é a Santa Ceia, do que é o corpo de Cristo. E é preciso, porque a Bíblia diz que quando os discípulos estavam reunidos lá em Jerusalém, que quando o Espírito Santo desceu e batizou eles ali naquele momento, eles falaram as novas línguas, eles começaram a falar línguas que vieram diante de Deus. E nesta manhã também, nesta mesma comunhão, o Espírito Santo de Deus quer batizar a tua vida. E você que já fala em línguas estranhas, Deus Ele quer renovar, Deus Ele quer te dar a variedade de língua estranha sobre a tua vida. Essa semente está germinando sobre o teu coração. Essa semente, ela está germinando sobre a tua vida. Mas é preciso você, nesta manhã, conectar-se diante do trono de Deus, assim como Isaías teve aquela conexão com o Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te batizar. O Senhor, Ele quer te batizar. Mas é preciso você abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é uma mera coincidência de chegar aqui, participar do corpo do sangue de Cristo e sair como se nada tivesse acontecido. Não, não. É momento de comunhão. É momento de sentir a presença, a glória, a virtude do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Essa semente do pão, ela precisa germinar na tua vida a partir do momento que você sai da porta para fora. Essa semente, ela precisa germinar na tua vida quando você chegar na tua casa. É preciso
preciso você trazer esse memorial. Tem uma semente que germina dentro de mim. Tem uma semente que está brotando dentro da minha vida. E essa semente é o Espírito Santo. Ela precisa, a cada dia da sua vida, trazer em memória, trazer em lembrança, trazer o conhecimento do que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não é simplesmente como você acorda de manhã cedo e toma um mero café da manhã. Não, não, não. É algo diferenciado. É algo glorioso. É trazendo a memória de que alguém fez por tua vida, fez por tua família, algo que alguém jamais faria e fará. É algo que Jesus Cristo fez por você, fez por mim, fez por esta nação e fez pelo mundo. Glória a Deus. Ele quer que você releia. Não no primeiro domingo do mês. Não, é o dia que a gente participa. Traga em tua memória todos os dias o que Jesus Cristo fez por você, quem era você e o que você faz hoje, para poder trazer em memória o que Jesus Cristo fez na tua vida. Aleluia. Talvez você não toma Santa Ceia, chega em casa e esquece, não, irmão. Traz a memória. Traz a memória. É o que diz a palavra de Deus. Fazer isso em memória de mim. Ninguém, Jesus Cristo. Quando você pegar no pão e o pastor orar que transformar o corpo de Jesus Cristo, tem um pouco mais de conexão com a glória de Deus. Sinta-se entrando na sala do banquete. Tenha-se uma conexão com Jesus Cristo te servindo o pão nas tuas mãos. É como ele diz, o banquete já está preparado lá na glória. Que dia glorioso vai ser aquele dia. Não vai ser o pastor, não vai ser o presbítero, não vai ser o que é o próprio Senhor Jesus Cristo te servindo. Glória a Deus. Traga isso em sua memória. Abra o teu coração nesta noite. Se conecte com o céu. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que ele vem fazer na tua vida. Deixa o Espírito de Deus brotar essa semente dentro do teu coração. Deixa a paz reinar. Deixa a alegria de Deus reinar sobre a tua vida. Sinta a presença de Deus. Sinta teu corpo sentir o arrepio do Espírito Santo. Se você sentir vontade de chorar, chore. Oi, irmão, estou sentindo um negócio queimando de vergonha. Está com vontade de sapatear, glorificar. Sapateia, glorifica. Mas deixa a semente deste pão que é o Espírito de Deus brotar sobre a tua vida. Traga a memória da grandeza do que Jesus Cristo fez por você. Não deixe o adversário te acusar. Não deixe o adversário tirar da sua vida aquilo que o Espírito Santo te deu. Que podemos ver que muitas pessoas tanto faz, tanto fez hoje, quando se trata de Santa Ceia. Irmãos, é algo tão importante para as nossas vidas. É tão importante para as nossas vidas quando se trata da Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia nos diz que depois que partiu o pão, o próprio Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, pegou ali o vinho simbolizando o sangue e simbolizando também a aliança do Novo Testamento. Tu sabe o que é isso? Como o próprio Jesus Cristo me diz, assim como foi no tempo de Noé, assim será nos nossos dias. Mas você lembra que quando no tempo de Noé, Deus falou: nunca mais destruirei
O que Deus fez? O símbolo? O arco-íris. O símbolo de uma aliança. O Senhor fez contigo. O Senhor fez comigo esta aliança. O que nós temos feito para trazer em memória isso sobre as nossas vidas? Por causa deste memorial, por causa desta aliança, você hoje está aqui. Quantos que não teve mais essa oportunidade de estar aqui? Foi como eu disse, muitos voltaram para casa, mas outros não. Muitos aguardam o juízo final. Mas hoje Deus nos concede essa oportunidade de trazer sobre as nossas vidas esse memorial. De mais uma vez participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. O que nós temos feito para renovarmos essa aliança diante da presença de Deus? A mesa está posta. Aqui vamos Deus renovar conosco a aliança dele e nós. O que temos feito para renovar esta aliança diante da presença de Deus? Os dias têm se passado. E o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ele retrata sobre os nossos corações. Trazei em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo. Tu sabe o que é isso? Não é comum, irmãos. O Senhor Jesus nos trouxe aqui nesta manhã para refletirmos sobre as nossas vidas. Faça essa reflexão. Será que nós só lembramos aqui hoje, quando tomamos, participamos da ceia, e quando saímos da porta para fora, esquecemos desse memorial? É preciso nós lembrarmos um dia após o outro, porque essa semente deste pão, ela vai brotar sobre as nossas vidas, até que venha o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. É preciso esta semente brotar. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou a um propósito, a um compromisso. E gratidão a nós, o nosso coração para com o Senhor, o tudo que Ele fez por nossas vidas. O tudo que Ele fez por nossas vidas. Por mais que nossa mãe, nosso pai, jamais Ele faria o que Jesus fez. Não faz. Não faz. É por isso, é preciso termos gratidão em nosso coração. Gratidão em trazer em memória tudo que o Senhor Deus tem feito por nossas vidas. Que hoje, ao sair dessas portas, possamos trazer mais uma vez sobre os nossos memorial. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Será que quando estamos na mesa dos colegas, esquecemos, deixamos Jesus, fica aqui de lado um pouquinho? Não. Traga em memória que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. É por isso que cada vez que nós participamos do corpo de Jesus, que a gente traz a memória de conhecer, de lembrar do que Jesus Cristo fez, do que Ele morreu na cruz do Calvário, da nova aliança que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo para com as nossas vidas. E esta semente de ficar dentro do nosso coração, de um dia após o outro, a gente recordar, a gente se humilhar, a gente chorar, a gente lembrar, a gente se dobrar diante de Deus, a gente pedir perdão para Ele pelos nossos erros. Por quê? Porque breve tudo isso se findará aqui e iniciará lá diante da presença do Cordeiro de Deus. Reflita nesta manhã. Traga em memória da sua vida. Esse aqui não é simplesmente um simples banquete. Não. Isso se trata do corpo e do sangue de Jesus Cristo.
E é preciso nós reconhecermos a grandeza de Jesus Cristo, do que Ele fez para com as nossas vidas. É preciso. Você não leva por acaso. Não. Quando você pegar o cálice, o pão, faça uma reflexão na tua vida. Se conecte com o Senhor. Quem sabe, a hora que você estiver saboreando o corpo de Jesus Cristo, Ele pode te batizar com o Espírito Santo aí nesta manhã. Quem sabe nesta manhã, quando você estiver participando do sangue de Jesus Cristo, Ele pode renovar, te dar uma variedade de línguas estranhas. Ele pode abrir a tua visão espiritual para você ver a glória de Deus. Quem sabe é hoje o dia. Quem sabe é nesta manhã. Basta você trazer em memória a grandeza de Deus neste lugar. Começa a refletir desde agora. Começa a refletir, se desligue. Que tem um irmão do teu lado, que tem um irmão do outro, se desligue. Conecte com o Senhor. E quando você ouvir alguém do teu lado falar línguas estranhas, não, abra o teu olho para escutar o que ele está falando. Conecte com o Senhor e comece a glorificar, porque hoje Deus pode te fazer surpresa neste lugar. Quem sabe hoje Deus marcou esta manhã para fazer uma surpresa para você. Ô irmão, eu tenho tanta vontade de falar línguas estranhas, eu tenho tanta vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Quem sabe não é hoje o dia que Deus marcou para encontrar com você neste lugar, neste culto de Santa Ceia, para gravar mais uma vez no seu memorial que Deus Ele é vivo, que Deus reina, que Deus Ele é sobrenatural sobre as nossas vidas. E hoje Ele traz a memória do que Ele fez e do que Ele ainda quer fazer sobre as nossas vidas nesta manhã. Então não se desconecte com o Senhor. Não fica desapercebido. Essa é a nossa última ceia deste ano de 2025. Mas lembre, um dia após o outro, quem éramos nós? E o que o Senhor fez em nossas vidas? Quem foi nós ontem? E quem somos nós hoje depois que estamos com Cristo Jesus? Traga a memória. Faça essa reflexão. E vê se está valendo a pena o ontem sem Cristo ou hoje com o Senhor Jesus Cristo. Faça essa reflexão. Então, se valer a pena para você, que para mim está valendo a pena, hoje com Cristo, e é o que eu trago em memória, que valeu a pena estar diante da presença de Deus. E um dia após o outro, sempre vou estar lembrando do que este Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nossas vidas lá na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus continue trazendo em memória da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, o verdadeiro sentido da Santa Ceia, que é Jesus Cristo. Não tem outra memória. O verdadeiro sentido da Santa Ceia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro memorial de relembrarmos o que é a Santa Ceia. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração, e assim estarei passando a palavra do Senhor ao nosso pastor, que vai estar neste momento ministrando a ceia sobre as nossas vidas. Então conecte-se com o Senhor. Reflita nesta manhã. Vale a pena. Irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.